O Brasil de 1866 era um país em guerra. Um conflito distante, sanguinário, mas que ecoava por cada canto, até nas fazendas mais isoladas do interior de São Paulo. Ali, na vastidão de suas terras, o coronel Floriano Cavalcanti reinava. Um homem de poder, de velhos costumes, com um nome que pesava na balança da província. Mas nem mesmo sua influência podia parar o avanço inexorável da Guerra do Paraguai, que agora batia à sua porta. Um chamado às armas para o seu único herdeiro. O filho do coronel Cavalcanti deveria marchar, enfrentar a lama, a febre, a morte que espreitava nas trincheiras de Humaitá. Mas isso não aconteceria. Floriano Cavalcanti tinha um plano, um pacto sombrio que selaria o destino de outro homem muito antes que a primeira bala fosse disparada. Na senzala, onde a esperança era uma chama bruxuleante, vivia Cipriano, um homem de força silenciosa, cujas mãos carregavam o peso de sua própria história. Ele possuía um dom raro, quase místico, uma memória cartográfica, a capacidade de ler a terra, de ver caminhos onde outros enxergavam apenas o emaranhado impenetrável da mata. Essa habilidade, subestimada por aqueles que o consideravam propriedade, seria sua única moeda de troca no inferno que se aproximava. Mas o preço seria alto demais. A promessa foi feita, sussurrada nas sombras do canavial, longe dos olhos curiosos e dos ouvidos oficiais. Uma promessa de liberdade. Liberdade para ele. Liberdade para sua família. Um futuro que parecia impossível, acorrentado à urgência e à conveniência de um senhor desesperado. Ele sabia que tais palavras, sem registro, eram apenas vento. Mas o que mais ele poderia fazer, se não acreditar no que lhe era oferecido? Este caso que se revela aqui é uma ferida aberta na memória do Brasil, um relatório de guerra que o próprio Estado tentou apagar. Uma história de traição e silêncio imposto, onde a justiça foi comprada e vendida, mas a verdade sempre encontra um caminho. Para entender as profundezas dessa trama, precisamos mergulhar nos detalhes mais obscuros. Mas antes que a narrativa o leve para um lugar sem volta, convido você a nos acompanhar até o final. Se você valoriza histórias de justiça e moralidade, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários e inscreva-se no canal para desvendar mais segredos. O coronel Floriano Cavalcanti era um homem habituado a ter seus desejos atendidos. Seus escravizados eram apenas extensões de sua vontade, ferramentas em seu domínio. A vida nas fazendas era brutal, regida pela chibata e pela ausência de voz. A dor era um silvo constante no ar quente. A convocação para a Guerra do Paraguai foi um golpe inesperado, não para ele, mas para seu legado, para o futuro de sua linhagem. Seu filho, um jovem frágil e despreparado, jamais sobreviveria ao fronte. A honra da família não poderia ser manchada por tal sacrifício. Foi em um desses finais de tarde abafados, enquanto o sol tingia o canavial de ouro, que a ideia surgiu. Cruel, calculista, mas para ele, perfeita. Cipriano foi convocado à Casa Grande, um chamado que quase sempre significava mais trabalho ou pior. O coronel não perdeu tempo com rodeios. A proposta, mais uma ordem disfarçada, foi lançada como uma pedra em águas calmas. Vá no lugar de meu filho, Cipriano. Volte, e a liberdade será sua. A sua e a de sua gente. As palavras ecoaram no silêncio pesado da sala. Um pacto selado na urgência e na conveniência, sem testemunhas além daquelas que não tinham voz para atestar. Nenhum papel assinado, nenhum registro oficial daquela promessa. Apenas a palavra de um senhor contra a esperança de um escravizado. A garantia de alforria. Um sonho distante que, de repente, parecia ao alcance das mãos, mas pendurado por um fio invisível e frágil. No lugar das vestes rústicas, Cipriano recebeu uma farda. Um uniforme militar que o transformava, pelo menos na aparência, em um soldado do Império. Ele sabia que aquela farda não apagava sua cor, nem sua condição, mas representava a única chance de um futuro diferente para os seus. Seus companheiros de senzala observavam, silenciosos, alguns com inveja, outros com pena, todos cientes do abismo que Cipriano estava prestes a cruzar. E assim,
Cipriano partiu. Não como um homem livre, mas como uma peça de troca, rumo a um destino incerto e mortal. O ano de 1866 se desenrolava, e com ele, a Guerra do Paraguai exigia seu tributo de sangue, sem distinção de cor ou condição social. As trincheiras eram um inferno de lama, febre e desespero. O cheiro de pólvora e morte impregnava cada respiração. Cipriano, o escravizado, transformou-se em mais um soldado, mas sua mente peculiar o distinguia dos demais. Sua memória cartográfica, outrora útil para encontrar caça ou desviar de armadilhas nas terras do coronel, agora se tornava uma ferramenta de sobrevivência vital. Ele lia o terreno como ninguém. Antecipava movimentos inimigos, encontrava passagens secretas, onde outros viam apenas selva impenetrável e morte. Nas patrulhas de reconhecimento, Cipriano era indispensável. Um guia silencioso, cujas intuições salvavam vidas, mas nunca lhe rendiam uma condecoração. O sistema não reconhecia heróis de sua cor. Sua bravura era um dado, não um mérito a ser celebrado. A brutalidade da guerra não poupava ninguém. Fome, febre e o constante zumbido da morte moldavam Cipriano em um líder sem insígnia. A tensão era uma companheira constante. Cada sombra podia esconder uma emboscada. Cada sussurro do vento podia ser um aviso. Em uma dessas incursões, a selva se fechou. Um ataque traiçoeiro, vindo de onde menos se esperava, transformou a patrulha em um caos sangrento. E foi ali, no meio daquele inferno verde, que o destino pregou uma peça cruel. O coronel Cavalcante, ferido gravemente, caiu. Abandonado por seus próprios homens, ele afundava lentamente em um pântano infestado, a vida escorrendo por seus ferimentos. Ninguém olhou para trás, exceto Cipriano. Ele viu o homem que lhe prometera a liberdade, agora à beira da morte, à mercê da natureza impiedosa. Um dilema moral se apresentou: deixar o opressor sucumbir, ou honrar uma promessa ainda não cumprida. A decisão de Cipriano mudaria tudo. Ele não hesitou. O peso daquele homem, somado ao da farda e da responsabilidade, seria imenso, mas o peso da promessa era ainda maior. E foi assim que a verdadeira jornada de Cipriano começou, não nas trincheiras, mas carregando um fardo que o ligava de maneira indissolúvel ao seu senhor. Aquele pântano, palco de abandono e desespero, seria também o berço de uma esperança, forjada na dor e na teimosia de um homem. Mas o caminho à frente seria longo, tortuoso e cheio de perigos que testariam os limites da resistência humana. Seria essa a verdadeira prova da liberdade? 40 quilômetros, uma distância abissal, intransponível para um homem comum, ainda mais com um fardo humano nos ombros. Mas Cipriano não era um homem comum. Sua resistência era forjada na dor, sua vontade, na promessa sussurrada em noites de vigília. Cada passo era uma batalha contra a exaustão, contra a lama que sugava os pés, contra os insetos que picavam sem trégua. O coronel, delirando, alternava entre gemidos de dor e frases desconexas, às vezes repetindo como um mantra macabro: minha liberdade, minha gente. Cipriano não sabia se o coronel falava de sua própria liberdade da morte ou da promessa que os unia naquele inferno. Dias e noites se misturavam em uma agonia sem fim. A fome roía o estômago, a sede queimava a garganta, mas a cada vez que a exaustão ameaçava vencê-lo, a imagem de sua família na senzala, a esperança de um futuro, o impulsionava. Ele usava sua memória cartográfica, seu dom inato para encontrar os poucos pontos seguros, os caminhos menos traiçoeiros na selva hostil. Soldados de uma patrulha de resgate, surpresos ao ver Cipriano surgir da mata, arrastando o corpo quase sem vida do coronel. O coronel, à beira da morte, abriu os olhos. Sua voz, rouca e fraca, ecoou no pequeno círculo de sobreviventes. Sua liberdade está garantida, Cipriano, ele prometeu, as palavras escorrendo como um rio represado. A sua e a de sua gente. Houve testemunhas. Soldados exaustos, mas vivos, ouviram a declaração. Uma promessa solene, feita na cara da morte. Uma esperança real nasceu no lodo da guerra, nas palavras de um homem que devia sua vida a outro
que ele considerava sua propriedade. O resgate trouxe alívio, mas também o início de uma nova provação. O retorno seria um triunfo velado para uns e uma nova forma de prisão para outros. O coronel Floriano Cavalcanti, o senhor de terras, o homem de posses, havia sobrevivido, graças a Cipriano. Mas no retorno a hierarquia se restabeleceu. O herói seria o coronel, o salvador, apenas uma sombra em seu cortejo. O coronel desfilou como herói. Sua história de bravura, seu resgate milagroso contada e recontada, omitindo sempre o nome essencial. Cipriano, o verdadeiro salvador, voltou à senzala. A farda agora era um lembrete cruel de uma falsa esperança. A falsa liberdade se revelou em toda a sua crueza. O documento de alforria, o papel que selaria seu futuro, perdido, extraviado, nunca existiu, dizia o coronel. As palavras eram lançadas com a frieza de quem renegava uma dívida de sangue, uma traição fria, calculada, uma punhalada nas costas de quem havia carregado o destino de seu opressor por 40 quilômetros de inferno. O silêncio imposto pelo poder local tentava apagar a dívida, a vergonha nacional de um Estado que se alimentava da vida de seus filhos mais vulneráveis. O apagamento histórico estava em curso. Ninguém falaria, ninguém questionaria o coronel, ninguém além de Cipriano. Ele, porém, não esqueceria. Aquela promessa, aquelas palavras, o peso daquele corpo em seus ombros. Sua luta, antes pela sobrevivência na guerra, agora mudava de campo. A batalha seria por algo muito mais profundo. Deixou as trincheiras para iniciar uma caçada implacável pela verdade. Não por vingança, mas por justiça, por um direito roubado. Cipriano começou a reunir fragmentos. Sussurros de ex-companheiros de farda, homens que também haviam ouvido a promessa do coronel. Ele procurou um antigo escrivão, um homem que rascunhara a promessa original, antes que ela fosse convenientemente perdida. Cada testemunho, cada pedaço de papel rasurado, cada data que não batia, era uma pontada na armadura do coronel. Havia o registro militar, adulterado certamente, mas que continha lacunas reveladoras, espaços em branco que gritavam por respostas, uma ordem secreta para manter o caso em sigilo. Um apagamento histórico em curso, perpetrado pelo próprio Estado e seus representantes. A cada nova descoberta, a teia de mentiras se tornava mais visível, mais intrincada, mas também mais frágil. A arrogância do coronel, seu poder absoluto, começava a ser corroída pela persistência silenciosa de Cipriano. Um pequeno bilhete deixado em um local combinado trazia o nome de um novo contato, um homem que sabia demais. A caçada estava longe de terminar, e o coronel Cavalcanti ainda não sabia o quão perto estava de ter seu império de mentiras desmoronado. A próxima peça do quebra-cabeça aguardava em uma vila distante, onde um registro paroquial guardava um segredo perigoso demais para ser revelado. O pequeno vilarejo, a poucas léguas da fazenda do coronel, guardava o último elo perdido na corrente de mentiras, um registro paroquial. Nele, o nome do coronel Cavalcanti aparecia, não como herói, mas como testemunha. Uma testemunha da promessa original rascunhada pelo escrivão. Aquele documento, junto aos testemunhos dos ex-soldados e as lacunas do registro militar, formava um corpo de evidências irrefutável. Cada pedaço de papel, cada sussurro, cada data que não batia, agora se encaixava perfeitamente, revelando a trama da traição. Cipriano sentiu a tensão em cada fibra de seu corpo. O momento do confronto se aproximava, mas ele não usaria armas, apenas a verdade. A praça principal da vila seria o palco. Onde o poder do coronel era mais visível, ali sua vergonha seria exposta. Aquele dia mudaria tudo, não apenas para Cipriano, mas para a memória daquela comunidade, daquela província. Os rumores se espalharam como pólvora seca. Um escravo, um liberto, iria confrontar o coronel Floriano Cavalcanti. A ideia parecia insana. Um desafio direto à ordem estabelecida, ao sistema que oprimia e silenciava. Mas Cipriano não estava sozinho. Sua caçada implacável havia reunido vozes que, finalmente, ousaram romper o silêncio. O coronel chegou.
sua postura altiva, seu olhar arrogante, como se a presença de Cipriano na praça fosse uma afronta pessoal. Cipriano o confrontou, não com gritos nem com ameaças, mas com fatos, com as provas que desmascaravam a farsa. Os ex-companheiros de farda, com os rostos marcados pela guerra, deram seus testemunhos. Relataram a promessa, as palavras do coronel à beira da morte. O escrivão, com a voz embargada, apresentou o rascunho da alforria, o documento que nunca deveria ter sido perdido. E, finalmente, o registro paroquial. A prova inquestionável de que a promessa não era apenas um delírio, mas um fato registrado, depois ocultado. A confissão veio não em palavras, mas no pavor do coronel, no suor que escorria por sua testa, na maneira como seu corpo encolheu diante da exposição. O julgamento moral foi rápido e devastador. A verdade, como um rio represado, rompeu as barreiras do silêncio e da corrupção. A dívida de sangue que o coronel tentou apagar agora clamava por justiça. A condenação pública do coronel Floriano Cavalcanti foi a justiça simbólica que Cipriano buscou. Seu nome foi manchado para sempre. Cipriano havia conquistado sua liberdade e a de sua família, não como um favor, não como uma caridade, mas como o reconhecimento tardio e forçado de um direito roubado, de uma dívida que o Brasil ainda tenta esconder em seus anais. Sua família, finalmente livre, pôde construir um futuro, longe das correntes, longe da sombra do coronel. A guerra não termina quando os tiros cessam. Às vezes, o inimigo verdadeiro espera em casa, e a maior batalha se trava nos registros apagados. A história de Cipriano é um lembrete implacável de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho. É uma cicatriz na memória do Brasil, um chamado para que nunca nos esqueçamos daqueles cujas vidas foram apagadas, mas cuja coragem ecoa através dos séculos. Essa história é um convite para refletirmos quantas outras dívidas de sangue ainda estão enterradas sob o manto do tempo. Se esta jornada pela verdade tocou você, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Sua opinião é crucial. E para continuar desvendando os segredos mais profundos e as injustiças esquecidas do Brasil, inscreva-se em nosso canal. A história espera por você.